O time do Flamengo não joga nada. Não joga nada. É um time de bilhões e futebol de centavos. Acabou o jogo, outro empate ridículo. O Flamengo é um restabelecedor de doentes. Não me venham falar de arbitragem, porque aí vai acobertar um time que tá ficando sem vergonha na cara de novo. Fala rapaziada, e o Flamengo tropeça mais uma vez no Campeonato Brasileiro e vê o seu rival Palmeiras se distanciar ainda mais na tabela de classificação. O clube carioca acabou empatando com o frágil time do Internacional, que briga para não cair, e por isso a frustração dos torcedores, já que com o elenco que tem, o time deveria ter conquistado os 3 pontos, e a mídia flamenguista parece que encontrou um culpado. Vamos acompanhar a reação deles. Amado, esse time do Flamengo não engrena, esse time do Flamengo não empolga, o time do Flamengo não joga nada. Não joga nada, é um time de bilhões e futebol de centavos. É inacreditável o que a gente está assistindo. É inacreditável. O ano está descendo pelo ralo. Foi eliminado na Copa do Brasil pelo Vitória, que vai jogar com o Palmeiras daqui a pouco. Aí a gente tem que ficar secando de novo. Eu não tenho mais paciência para isso. O trabalho do Jardim tem que ser contestado. Não adianta depois falar, você já está querendo derrubar o treinador. Pô, não estou querendo derrubar, nunca reclamei dele. Eu nunca reclamei dele. O trabalho do Jardim tem que ser questionado. A gente tem que saber o que está acontecendo. Olha aí, ó, acabou o jogo. Um time de bilhões, futebol de centavos. O trabalho do Jardim precisa ser contestado, precisa ser cobrado. Não tem trabalho até o momento. O Flamengo não joga um futebol digno do time que tem. É inadmissível. O Flamengo jogando mal, vai ter que secar o Palmeiras de novo para conseguir manter ali a diferença, para ter um empate pelo menos, ou perder para diminuir. Mas é uma vergonha. Desse jeito, 2, 3 rodadas, o Flamengo já não briga mais por nada. O Flamengo não tá jogando nada, seu Leonardo Jardim. Nada, seu Leonardo Jardim. Nada. Entendeu, seu Leonardo Jardim? O Flamengo não tá jogando nada. O senhor não tá treinando time de Belo Horizonte, não. O senhor não tá treinando o time de Minas Gerais, não. Flamengo aí, meu irmão, a pressão é outra. É outra. O senhor não tá no Flamengo pra vender vinho, pra vender azeite, não, porra. Jorge Jesus entendeu o que era Flamengo. O senhor tem que entender o que é Flamengo. O senhor tem que botar esse time pra jogar. O Flamengo não é time de ficar primeiro tempo ali cozinhando e tomando gol, não. O Flamengo é time pra ir pra dentro desde o primeiro tempo. Primeiro tempo do Flamengo, eu quero saber do meu repórter lá, o Gabriel Off, tem que perguntar o que acontece com esse time do Flamengo que espera pra tomar gol, que não... Cara, o que tá acontecendo com esse Flamengo? Não tem intensidade nenhuma, não cria uma jogada. Não cria uma jogada. O Flamengo não tem jogada. Vocês entenderam isso? O Flamengo não tem jogada, não tem nada ensaiado, depende de gol de zagueiro. Aí hoje teve ali o gol do empate do Lino, já quase no apagar das luzes, quase que perde o jogo. Agora, eu tô vendo reclamarem do impedimento semiautomático no primeiro tempo, no gol dos caras. Não adianta reclamar de nada, vai reclamar do outro jogo também, vai reclamar, mas o Flamengo não tá jogando nada. Nada. Vai entregar o campeonato. E só tem um time hoje que disputa com o Flamengo, não tem mais nenhum. Pode falar o que for, tem ali Atlético Paranaense, o Fluminense. Não, esquece. Se o Flamengo entregar o campeão ao Palmeiras, se o Palmeiras entregar o campeão ao Flamengo, que os dois estão bem acima dos outros. Mas o Flamengo, mesmo com o elenco muito acima, não consegue jogar bola. Não consegue jogar bola. O Flamengo tá pipocando, fazendo o que o Palmeiras fez ano passado. Eles choram no negócio de arbitragem, mas não. O Palmeiras também pipocou no passado e o Flamengo, ano passado, foi bem. Futebol de centavos, velho. É o que eu tô falando. O Flamengo não cria perigo nenhum pro time do Internacional, que só tomou porrada no campeonato. Tava entrando na zona, porra. Tá lá colado na zona. Não me venham falar de arbitragem, porque aí vai acobertar um time que tá ficando sem vergonha na cara de novo. O Flamengo, de novo, não mostrou vontade nenhuma no primeiro tempo. Foi um time ridículo no primeiro tempo. Não saiu perdendo no primeiro tempo porque o jogador do Inter estava em impedimento e não foi marcado. Se o Flamengo tivesse jogando bola, ele ganharia do Inter. Com o gol do Inter, com impedimento, sem impedimento, o Flamengo não está jogando bola. Vamos deixar uma coisinha bem clara, para não ter que desenhar. O Flamengo teve mais de um mês para treinar e para descansar durante a Copa do Mundo. Com o elenco mais caro do Brasil. E tá jogando um futebol de bosta. Essa é a verdade.
O torcedor não tem que ficar falando de impedimento, se tava, se não tava. Tem que cobrar do treinador e tem que cobrar dos jogadores. Tá ridículo o Flamengo desde que voltou à Copa do Mundo. E agora, se o Palmeiras vem e se distancia, fica muito difícil o brasileiro. Copa do Brasil já era, porque conseguiu ser eliminado pelo Vitória, que é um time que tem um investimento mais de 20 vezes menor que o Flamengo. E na Libertadores tem um adversário dificílimo, que é o Cruzeiro. Ou seja, começa a ter uma grande chance de não ganhar nada no ano, investindo uma fortuna. Então o que tem que ser cobrado é vergonha na cara, é vontade, é futebol e é do treinador, que eu já elogiei muito, para organizar esse time que tá uma zona. Não fiquem falando de impedimento, porque acobertar mais uma atuação ridícula do valiosíssimo Flamengo. É muito triste. Meus amigos, acabou o jogo, outro empate ridículo. O Flamengo é um restabelecedor de doentes. O São Paulo é uma equipe doente e o Internacional doente também. O trabalho do Leonardo Jardim é horroroso. É um trabalho apequenador dos grandes talentos que o Flamengo tem. De nada vai adiantar o Almada, de nada vai adiantar o Luiz Henrique com esse estilo de jogo que ele pratica, que, aliás, não dá para entender qual seja até agora. Porque se de início ele não compreende que a equipe do Internacional está brigando lá para não cair, e não é nada contra o clube, e não pressiona, e não explora os erros de um time ruim, e fica tocando a bola apenas ali de maneira improdutiva, sem nenhuma movimentação dos meias, se ele não consegue entender isso, muito menos eu vou conseguir entender o que é que ele planeja para os jogos do time. E por incrível que pareça, o Rossi, que nessas últimas 3 partidas atuou muito bem e salvou o Flamengo, diga-se aqui a verdade. Ele tem salvado o Flamengo como salvou hoje de novo. Então eu quero dizer uma coisa para vocês. O Flamengo pode ter o seu fim de ano decretado agora em agosto, porque se jogar dessa maneira contra o Cruzeiro, que também não é uma grande equipe, o Flamengo vai ficar fora da Libertadores também. O Flamengo já ficou fora da Copa do Brasil, com todo respeito ao Vitória, mas não era para ter ficado. O Flamengo vai se afastando da liderança, porque o porco que não está jogando bem também não vai desaproveitar as oportunidades que o Flamengo gera, e o Flamengo fica, se continuar a praticar esse futebol pequeno que está praticando aí dentro do campo, totalmente inconsequente e incondizente com o valor que esses jogadores custam, porque não tem melhoria, não é um problema de enxerto de jogadores dentro de campo, é um problema de ideia de jogo, porque a ideia de jogo dele é horrorosa. Quando o Flamengo faz o primeiro gol, ele recua. E quando o Flamengo enfrenta um time fora de casa, que pode ter até, aliás, pode não ter uma história bonita no futebol, ele se apequena, ele não vai para cima desse time, ele não reconhece o momento que esse time atravessa, que é pífio, o do Internacional. E uma outra coisa, eu sempre fui contra a contratação do Vitão. A contratação do Vitão, ela não se explica. Então eu quero dizer aqui para vocês, entenda, não escale mais o Vitão, ou então ele tem que tomar um banho de categoria para poder chegar ali na zaga do Flamengo, porque ele é lento, ele não sabe tocar bola, ele é espalhafatoso, ele é um trapalhão dentro da área do Flamengo. Eu não tenho nada contra ele. Nesse final de jogo aí, Vitão e Danilo na zaga foi horroroso. O Flamengo não tomou aí um gol depois que empatou, sabe por quê? Porque aquele lá de cima não quis. E quem é que está lá em cima? É São Judas Tadeu.